Amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos. Para você que não sabe, 1 Reis é no Antigo Testamento, passa Josué, Samuel e chega em Reis. Se você vê alguém aí que está sem Bíblia, ajude essa pessoa a encontrar ou a ler a palavra. 1 Reis, capítulo 17. Amém? Todo mundo achou aí? Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Vamos lá. 1 Reis 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, até aí. Nós vemos aqui então uma situação, né? Elias, para quem não sabe, era um profeta, um homem de Deus, usado poderosamente nas mãos do Senhor. E o ministério dele aí estava se desenvolvendo. Ele foi muito usado por Deus para fazer grandes coisas. Se você quiser saber mais sobre os acontecimentos na vida de Elias, leia essa semana, leia os capítulos do livro de 1 Reis. Você vai encontrar aí muita coisa boa para você se edificar. E Elias então estava nessa situação. A terra estava passando por uma seca muito grande. E isso já era mesmo intervenção do próprio Deus. Se você vê versículos antes, Elias que havia orado pedindo para que parasse de chover. Então a terra estava seca. As pessoas já não tinham mais água, não tinham mais comida. E o que acontece? Elias recebe uma instrução de Deus: vá até a cidade de Sarepta, lá tem uma viúva. Mas antes da gente falar sobre essa viúva, o que mais já começa a chamar a atenção para a nossa vida nessa noite é a própria sequidão. A terra estava seca, faltavam as coisas. E muitas vezes a nossa vida passa por momentos de sequidão também. Passamos por momentos de deserto. Às vezes a sequidão se instala por um tempo na nossa vida, por um período. Às vezes essa sequidão é na nossa vida espiritual. Seja por um desânimo, seja por um cansaço espiritual. Parece que a sua oração não está fazendo efeito. Parece que quando você vem à igreja só dá vontade de dormir, tem sono. Parece que para fazer as coisas do Senhor, para fazer evangelismo, para fazer a obra de Deus, para falar de Jesus para alguém, não dá vontade.
Para ler a Bíblia é um cansaço tremendo. Vem vários compromissos na frente, você não consegue ler a palavra. Começa a orar na sua casa, acontece uma outra coisa, você não consegue ter uma vida espiritual. E muitas vezes sequidão também é uma própria perturbação maligna na sua mente, no seu coração. O inimigo levantando pessoas ou situações para te afrontar. E ali você está seco espiritualmente. Não está fluindo do trono de Deus para a sua vida o bálsamo, a presença do Senhor. Às vezes essa sequidão é na sua família, na sua vida familiar. A coisa está difícil. Está difícil o relacionamento com as pessoas com quem você mora. É só briga. Um fala A, o outro já fala B e o terceiro já fala C. É discórdia. É falta de união. É falta de amor, de paciência. Às vezes a sequidão também pode estar se instalando na sua vida profissional. Você batalha, se esforça, tenta um rumo, mas não consegue engrenar na sua vida profissional. Está sempre precisando de emprego, está sempre precisando de alguma coisa. Não se encaixa em lugar nenhum, ou nunca está satisfeito no seu emprego, na sua vida profissional, na sua profissão. Às vezes também pode ser uma sequidão econômica. Está faltando dinheiro, você se esforça, trabalha, rala, faz bico e pega dali, mas está sempre faltando, está seco. Está seca a torneira ali, não vai nada. Está sempre passando por uma dificuldade, está sempre passando por um problema. E às vezes essa sequidão também pode ser uma sequidão até mesmo física. O seu corpo adoecendo, dores, problemas, exames que complicam. Às vezes o seu físico está carecendo de algo, está numa sequidão. Essa sequidão às vezes também pode ser na sua vida emocional. Talvez, aparentemente, para as pessoas, você é a pessoa mais feliz do mundo. Você é bem realizado, você é bem sucedido, mas só você sabe que quando deita a cabeça no travesseiro, vem aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos de depressão, aqueles pensamentos de que a sua vida não vale, de que as pessoas não te amam, aquela falta de amor próprio. Às vezes é uma depressão que está se instalando aí na sua mente, no seu coração. E essa mulher, essa viúva, estava passando por um momento de sequidão. E eu vejo que não era apenas uma sequidão em apenas uma área. A gente vê que ela tinha ali uma sequidão econômica, porque ela só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, e só. Mas também a gente vê que ela já estava numa sequidão emocional, porque ela já estava falando que ela já ia morrer, né? Ela também estava numa sequidão familiar, era uma mulher viúva. Seu marido já havia partido, ela tinha apenas um filho. E nessa época as viúvas sofriam muito mais que hoje, porque ainda hoje, mesmo com a Dilma querendo cortar a pensão, né, da mulherada aí viúva, mas ainda tem os benefícios, tem o INSS. Mas nessa época a mulher viúva, ela era deixada à deriva. Ela era deixada para morrer. Então essa mulher estava passando por vários problemas. E talvez você, na sua vida, se encaixe em alguma dessas sequidões. A sua vida talvez esteja passando por um período de sequidão. Mas a gente também vê que mais para frente o Senhor agiu na vida dela e vai agir com certeza na minha vida e na sua vida, porque o Deus que agiu aqui em 1 Reis é o mesmo Deus que está aqui, porque Jesus Cristo morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nós temos o Espírito Santo que está passeando em nosso meio e trabalhando em nosso favor. E a gente vê que além dessa sequidão, essa mulher já havia dado a sentença da vida dela. Quando o profeta a encontra, ela fala que estava colhendo uns gravetos para fazer a última refeição para ela comer e o filho, e depois eles morrerem. A gente vê que ela já tinha dado a sentença para a vida dela. E muitas vezes nós, na nossa ignorância ou na nossa falta de fé, no nosso cansaço de muitas vezes lutar, já estamos também dando uma sentença para a nossa vida. Esse casamento não vai mais para frente, a minha vida não tem jeito, os meus filhos estão perdidos, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo.
Muitas vezes as pessoas estão dando sentença da sua vida. O que as pessoas estão dizendo sobre você, que muitas vezes estão sentenciando. Mas a gente vê que quem é você, quem sou eu para dar uma sentença, se quem tem a palavra final é o Senhor. Aleluia. É Ele que tem a resposta final sobre a sua vida. Não sentencie algo que o Senhor não disse. Não interrompa algo, porque Deus tem promessa para realizar na sua vida. Aleluia. Então, às vezes, por causa do cansaço, às vezes é a incredulidade que faz a gente sentenciar a nossa vida, a nossa família. Mas é o Senhor quem dá a resposta final, aleluia. E essa mulher, por mais que tivesse sentenciado, Deus tinha outra coisa para ela. Então não olhe para a circunstância, não olhe para o que está acontecendo, creia na promessa do Senhor. Você vai passar por essa sequidão, você vai passar por essa luta, e você vai lá na frente, quanto Deus foi bom para você. Nós cantamos uma canção que fala assim: quão grande é meu Deus, né? Todos vão de ver quão grande é meu Deus. As pessoas vão ver na sua vida quão grande é o Senhor. Por meio deste problema que você está passando agora, o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Porque Ele não se prende às circunstâncias, ao contrário, Ele usa as circunstâncias negativas para fazer você prosperar e para fazer você crescer, e o nome dEle ser engrandecido. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Amém? Eu creio nisso para a minha vida e para essa igreja, que o Senhor tem muito mais para realizar. E a gente vê então que aconteceu um milagre na vida dessa mulher. Aconteceu uma reviravolta. E para isso acontecer, duas coisas tiveram que entrar em comum acordo, né? Os dois, tanto o profeta quanto essa viúva, estavam vulneráveis ao agir de Deus na sua vida. Por mais que ela tivesse sentenciado, mas ela não resistiu, ela não continuou na incredulidade. Ela agiu conforme a ordem do Senhor. A gente vê lá no começo dos versículos que nós lemos, que quando Deus manda Elias ir até essa cidade de Sarepta, Ele fala: porque eu ordenei a uma viúva que te alimentasse. Então Deus já havia falado não somente com Elias, mas com a própria viúva. Essa mulher também já tinha ouvido a voz de Deus. Quem sabe ela era uma serva do Senhor. Ela tinha ouvido a voz de Deus, que Deus enviaria uma pessoa para alimentá-lo. Tanto que quando Elias pede um pão, ela não fala assim: eu não vou te dar. Ela fala: mas eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas ela não se nega. E Elias também, pensa bem, o cara estava muito na direção de Deus, porque ele era um homem decente, um homem íntegro. Que pessoa racionalmente vai até uma cidade, encontra uma viúva que só tinha um pouquinho de comida para ela e para o filho, e pede para que a comida, ela faça essa farinha, esse bolo, e traga primeiro para ele e depois para ela? Parece o quê? Uma folga, né? Pô, que cara folgado. Vai lá, pede um pouco de farinha, pede para ele comer primeiro e depois ela que fique com o resto. Mas não é, ele não estava agindo racionalmente, ele já estava seguindo a direção de Deus, porque ele sabia que era por meio daquela situação que Deus ia agir na vida daquela mulher. Ele sabia que ele estava sendo usado por Deus para agir na vida daquela mulher. Então ele também não questionou o Senhor, não falou: ah não, Deus, eu não vou pedir isso para ela não, pô, coitada. Não, ele sabia que Deus ia agir. E da mesma forma ela estava vulnerável, porque ela poderia ter retido aquele pouco de farinha e aquele pouco de azeite, e falar: não vou dar para esse profeta, não, chegou aqui agora, eu vou dar para mim e para o meu filho, é a nossa refeição. Mas não, porque ele fala assim: a farinha assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela creu naquela palavra. Ela falou: não, é Deus que está falando comigo, então eu não vou me opor, eu não vou me reter.
eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Ela estava vulnerável ao agir de Deus. E é assim que a gente também tem que ser, vulnerável ao agir de Deus. O problema é que a gente quer que Deus haja na nossa vida, só que a gente monta um esquema para o Senhor agir. Ó, Senhor, eu quero que o Senhor haja assim, não toque nisso, não me peça aquilo, eu não quero abrir mão disso aqui, eu até faço, mas assim, desse jeito, primeiro o Senhor toca no meu marido, depois no meu filho, dessa maneira, dessa tal maneira. A gente monta um esquema para Deus agir. A gente quer agir de Deus, mas a gente não quer estar vulnerável a como Deus vai agir. E o Senhor quer que nós tenhamos corações disponíveis. O meu coração e o seu coração está disponível para o agir de Deus? Porque quando Deus começa a agir na nossa vida, muitas vezes Ele tira coisas do nosso coração, tira pessoas do nosso convívio, Ele muda circunstâncias. E às vezes, a princípio, a gente não quer abrir mão do nosso eu, das nossas vontades. Mas quando Deus age, é sempre para o nosso melhor. Quando Ele se levanta, é sempre em nosso favor. Então vamos estar vulneráveis ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Abrir mão da nossa carne, da nossa vontade, do nosso eu, do nosso orgulho. O orgulho impede o agir do Senhor. O orgulho faz a gente achar que a gente sabe mais que Deus, que a gente sabe mais da nossa vida do que Deus. Queridos, vamos estar disponíveis para o agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo já está aqui em nosso meio. O Espírito Santo já tem trabalhado no seu coração. Ele já tem te incomodado a largar coisas, a se distanciar de pessoas. E você está resistindo à voz de Deus. Mas não resista, porque Ele está aqui nessa noite te levantando em seu favor. Aleluia. Você vai ver que estar disponível para Deus vai fazer a sua vida melhorar, vai fazer você prosperar espiritualmente, vai fazer você ter autoridade, ter unção, ter alegria, ter vitória. Aleluia. Esteja disponível ao agir de Deus. A gente vê nessa situação que depois que ela entregou aquele pouquinho de... Ela obedeceu então, ela entregou um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Fez um pão, fez um bolo, entregou para o profeta. Ele se alimentou, ela e o filho dela se alimentaram e não acabou. O azeite não acabou, a farinha não secou. Eles continuaram comendo por muito tempo, até que choveu sobre a terra. Isso foi um milagre, queridos. Porque aquela mulher só ia comer aquilo lá, ela e o filho iam morrer. Eles continuaram vivendo, o Senhor supriu na vida deles. Que probabilidade tinha dessa mulher comer outra refeição, a não ser somente aquela? Nenhuma, porque só tinha um pouquinho para aquela refeição. Que probabilidade tinha daquela mulher continuar tendo um alimento e viver? Nenhuma. Mas o que a gente pode aprender nessa noite? O que Deus está falando ao seu coração nessa noite? Viver no sobrenatural conta com você não seguir as probabilidades. Aleluia. Quais são as probabilidades de você sair deste problema? Não olhe para as probabilidades, siga a direção de Deus. Não siga as probabilidades, não siga as probabilidades da crise, não siga as probabilidades do seu casamento, não siga as probabilidades da sua saúde, não siga as probabilidades do seu emprego. Siga o Senhor, porque Ele muda as circunstâncias, Ele contradiz as probabilidades. Aí diga para mim, qual era a probabilidade daquela mulher do fluxo de sangue, que estava sangrando há 10 anos, ficar curada? Nenhuma. Ela já tinha buscado todos os médicos, ela já tinha gastado com tudo. E aquela mulher, quando tocou em Jesus, o sangue se estancou na hora. Qual era a probabilidade daquela multidão se alimentar com 5 pães e 2 peixinhos? Nenhuma. Mas a multidão foi alimentada. Qual era a probabilidade do mar se abrir para o povo passar? Aleluias. Nenhuma. Mas o mar se abriu e o povo chegou na terra prometida. Qual é a probabilidade da sua vida? Não olhe para a probabilidade, olhe para o Senhor.
Ele está aqui e o braço dele está estendido em seu favor. Confie em Deus, confie no Senhor. Ele opera em meio às circunstâncias adversas. Ele não opera na nossa incredulidade. Ele não opera na nossa incredulidade. Se o seu coração está incrédulo, quebrante seu coração diante de Deus, porque para o milagre agir, sempre precisa da intervenção do Senhor, mas da alguma atitude nossa. Se aquela mulher não tivesse tomado a atitude de ouvir, ela ouviu a voz de Deus, ela sabia que era Deus, mas se ela não tivesse tomado a atitude e entregado a farinha e o azeite para fazer o bolo, aquele milagre não teria acontecido. O Senhor conta com algumas atitudes suas para o milagre acontecer. Quais atitudes você tem que tomar hoje diante de Deus para a sua vida receber um milagre? Você precisa de um milagre nessa noite. Talvez seja um milagre, o maior milagre da nossa vida é a salvação, é a vida eterna. Esse é o maior milagre, porque foi para isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Nós cantamos aqui que na cruz Ele deu o grito, está consumado. Quando Ele disse está consumado, ou seja, está vencido, está a vitória feita. Ou seja, nós não precisamos mais morrer, nós temos agora a vida eterna. Esse é o maior milagre. Talvez hoje você precise já começar com esse milagre, que é o milagre da salvação, a salvação da sua alma. E esse milagre está disponível. Talvez você precise de outro milagre, que é um milagre na sua cura física. O nosso Senhor tem todo o poder para curar qualquer enfermidade, qualquer doença, seja ela de qualquer forma. Talvez seja um milagre na sua vida econômica, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. O Senhor está aqui e Ele vai realizar algo importante e miraculoso na sua vida, mas você precisa crer, você precisa se apegar a essa palavra. Não siga as probabilidades, siga a direção de Deus. E qual é a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida? Porque Deus nos dá direções. E como que eu vou saber a direção de Deus? O problema é que muitos de nós não sabemos qual é a direção de Deus. O que Deus quer? O que Deus quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja? Para isso, queridos, para ter uma direção de Deus, como Elias teve, como essa mulher teve, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Deus não é um oráculo que você vai consultar, às vezes um irmão, e aí irmão, profetizou alguma coisa para mim? O que Deus te falou, irmão, que eu vou fazer? Deus levanta pessoas para profetizar? Sim, levanta. Ele levanta quem Ele quer. A palavra dele fala que a profeta, sim, Ele levanta. Mas nós não temos que depender disso para seguir a direção de Deus. Porque Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te dar a paz ou não para você não agir. Deus vai te dar certeza, Deus vai te dar conforto, Deus vai falar com você nos momentos de crise, nos momentos de alegria, porque Ele quer um relacionamento com você. E como que eu posso desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de ouvir a voz de Deus e falar, não, eu sei, Senhor, que é isso que o Senhor quer, então eu vou fazer? Como que isso acontece? Porque Deus tem boca e fala, Ele tem ouvido e ouve. E como que eu vou conseguir me relacionar com Deus? Tendo uma vida de santidade. O que é vida de santidade? É ser santo, sem pecado? Não, porque isso a gente nunca vai conseguir. Mas é ter uma vida de separação do mundo, de separação da carne, de separação das coisas que não vêm de Deus. Santifique-se, separe-se para o Senhor. Tenha uma vida de oração. Sem oração é impossível a gente ter um relacionamento com Deus. Como que você se relaciona com os seus amigos? Você conversa com eles, não conversa? Ou por telefone, ou por WhatsApp, né? WhatsApp então, nossa. Ou pelo Face, mas você conversa com seus amigos. Como que você vai ter um relacionamento com Deus se você não conversa com Ele? A oração é o nosso canal direto com o Senhor. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ter uma vida de leitura da palavra, porque é aqui também que Ele se revela. Ele revela para nós a sua vontade, os seus desígnios, o seu propósito por meio da palavra. Vamos ter uma vida de adoração ao Senhor, de adoração a Deus, de entrega a Deus.
E assim a gente vai ter um relacionamento com Ele. E aí você vai conseguir distinguir a voz do Senhor. Quando o inimigo atacar na sua mente, você vai reconhecer, você vai saber que é o inimigo. Você vai conseguir entender o que o Senhor tem para você, porque Ele deseja todos os dias falar contigo. E muitas vezes Deus está falando com você, sim, mas você não está discernindo, não está entendendo, não está escutando a voz de Deus, porque não está tendo um relacionamento com Ele. E da mesma maneira que Ele deu direção para Elias, para a viúva, Ele dá direções para você também. Quebrante seu coração, se derrame na presença de Deus. Nós precisamos aprender a ser pessoas que buscam a face do Senhor como prioridade. O Senhor tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Para que a gente tenha um relacionamento com Deus, a gente tem que ter prioridade. E o Senhor tem que ser a nossa prioridade. E o reino dEle tem que ser prioridade no nosso coração. Se a gente coloca outras coisas no lugar, Deus vai ficando em segundo, em terceiro lugar, em último lugar. E aí a gente às vezes reclama, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Deus fala com fulano, fala com ciclano, mas não fala comigo. Fala assim, querido. Fala assim, Ele deseja falar ainda mais. Então se abra para o Senhor. Amém? A gente viu também que quando o profeta deu a direção para ela, ele fala lá, vamos ler lá no versículo, volta lá. Versículo 13. Ele fala: não tenha medo, não tenha medo. Se tem algo que nos atrapalha demais na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, se chama medo. Porque o medo, ele nos impede de prosseguir. O medo, ele nos impede de confiar na voz de Deus. O medo, ele nos impede de ter fé. Porque a gente vê as coisas no nosso olho humano e fala, não, isso não vai dar certo, eu estou com medo. Não vou fazer isso. A viúva ficou com medo, mas ela não deixou que o medo se instalasse no seu coração e a dominasse. Mas tenha no seu coração essa palavra que o Senhor fala para você: não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Não tenha medo, porque Ele é quem te ajuda. Ele é quem te toma pela tua mão direita e te diz: meu filho, eu te ajudo. Não permita que o medo deixe de você desfrutar as bênçãos do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não deixe que o medo atrapalhe as promessas do Senhor se realizar na sua vida. Aleluia. E quando nós investimos na nossa vida no reino de Deus, aparentemente nós perdemos. Essa mulher, aparentemente, ela perdeu a sua refeição. A princípio ela perdeu, né? Porque ela fez o azeite com a farinha e entregou para o profeta. Aparentemente ela perdeu, mas ela ganhou muito mais, porque não somente ela ganhou o alimento e a sua vida continuou, como aconteceu um milagre subsequente. Vamos ler lá, continuando em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler agora o versículo 17. Amém? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e piorando, e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu.
Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Aleluia. Essa mulher, então, você vê, ela abriu mão da sua refeição, ela abriu mão da sua vontade para fazer primeiramente a vontade do Senhor. E ela ganhou a refeição ali, ela ganhou o milagre. Mas Deus estava preparando algo muito maior para a vida dela. Deus estava preparando a ressurreição do seu filho. E quando a gente tem filho, a gente imagina a dor dessa mulher, né? O filho dela ficou doente, foi piorando, até que finalmente morreu. Só que pelo fato daquela mulher ter primeiro seguido a direção de Deus, o profeta continuou na sua casa e Deus usou a vida dele para trazer de volta a vida do filho dela. Aleluia. Que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida nessa noite? Que quando nós seguimos a direção de Deus, aparentemente, primeiramente parece que nós vamos perder algumas coisas. Talvez por optar a seguir por Jesus, você vai perder alguns dos seus amigos, você vai perder algum conforto, você vai perder algumas prioridades, você vai perder algumas regalias, você vai perder algumas coisas, mas vai ganhar muito mais. Aleluias. Você vai ganhar não somente a salvação, você vai ganhar uma vida com Deus, você vai ganhar uma caminhada espiritual, você vai ganhar, viver uma vida no sobrenatural de Deus. E para Deus não há nada impossível. Aquela mulher já tinha perdido seu filho, mas Deus o fez voltar à vida. Aleluia. O que você tem perdido na sua vida, o que está morto no seu coração, o que está morto no seu interior, o Senhor Jesus está aqui e Ele pode fazer ressuscitar. Aquilo que está perdido para o Senhor não está, porque para Ele nada é impossível. Até a morte para Ele não é um empecilho. Ele trouxe de volta a vida daquele menino. Ele vai trazer de volta a sua vida, coisas que você perdeu, coisas que se apagaram. Talvez seja a sua alegria, o seu ânimo de viver, a sua fé, a sua família, o seu relacionamento, seja o que for, o seu ministério. O Senhor Jesus traz a vida novamente, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Fique vulnerável ao Espírito Santo, fique vulnerável à direção de Deus. Aleluia. Gostaria que você aí no seu lugar mesmo abaixasse sua cabeça. Vamos pensar, vamos estar conectados com o Senhor Jesus.